fomos o primeiro mandato, vamos dizer assim, né, as primeiras pessoas a fazerem a denúncia. Chegou uma série de prints, né, fotos desse local, onde tinha esse outdoor. Nós imediatamente fomos lá, né, fizemos os primeiros vídeos e já fizemos imediatamente uma denúncia ao Ministério Público Eleitoral e um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Fizemos também pedidos de providência junto à Prefeitura e pedido de informações junto à Prefeitura, requisitando informações sobre o contrato com essa empresa e também as relações que teriam dessa empresa com a Prefeitura, no sentido de permissão de postar, né, de colocarem publicamente esse tipo de material. E, de imediato, né, a nossa denúncia junto ao Ministério Público Eleitoral desencadeou, né, esse processo de requisição de retirada e, posteriormente, a decisão judicial que determinou a retirada. E nós estivemos lá no momento exato da retirada desse material. E tivemos também antes conversando com o síndico desse edifício, que ficou nacionalmente famoso, onde ele nos relatou que não tinha autorizado a colocação desse tipo de material. Ele tinha um contrato comercial com essa empresa e teria sido descumprido o contrato comercial que vedava questões político-partidárias, e que a empresa ainda teria, né, a gente teve acesso ao e-mail, teria dito que não teria visto nenhum conteúdo político ideológico nesse material, e depois lança uma nota no Instagram falando um texto que fala em Deus, e o proprietário da empresa depois coloca Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Quer dizer, fazendo nas entrevistas mesmo, esse empresário dessa empresa Life, ele segue propagando conteúdo de fake news e dando entrevista, fazendo elogios ao Bolsonaro, e de uma forma totalmente cínica, né? E depois se chegou, através do acesso que o Ministério Público Eleitoral teve junto com a Justiça Eleitoral, tiveram acesso ao contrato dessa empresa, se chegou o nome, então, dessa pessoa vinculada a atos antidemocráticos no nosso país. Mas nós agora estamos partindo para a ideia de responsabilização jurídica, direito de resposta, né, junto ao Partido dos Trabalhadores, que também está atuando nesse caso. Eu sou líder do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara Municipal, e nós não permitiremos, né, que esse caso ele fique somente no nível de retirada do material, porque a gente sabe que o que eles queriam mesmo era fazer a grande publicização disso, com fotos, o debate, né, entrevistas em jornal. Quer dizer, tudo isso que aconteceu era matematicamente previsto e era o que eles queriam, e agora a gente vai ter que ter um processo, pelo menos, de responsabilização penal, responsabilização civil, né, e pagamento de indenizações, direito de resposta na Justiça Eleitoral sobre esse material produzido. Nós não podemos simplesmente, né, tapar o sol com a peneira e deixar as coisas como elas estão nesse momento. É uma extrema-direita que não tem o mínimo receio de trabalhar com fake news e de tensionar, inclusive, judicialmente. Nós temos feito enfrentamento direto, somos o mandato na Câmara Municipal de Porto Alegre que mais enfrenta essa pauta, tanto é que a gente tem uma série de pedidos de cassação do nosso mandato já por esse grupo político. É o mesmo grupo que invadiu a Câmara Municipal de Porto Alegre com uma suástica, os anti-vacina, é o mesmo grupo que fez a dramatização da Ku Klux Klan com enforcamento lá no Parcão, é o mesmo grupo que atuou agora nessa falsa denúncia de importunação sexual contra mim na Câmara Municipal de Porto Alegre, que agora foi arquivado o inquérito policial, né? Nós fomos inocentados porque foi um ato bizarro e absurdo. É o mesmo grupo que todos os atos violentos que fizeram falas nazistas, etc., é o mesmo grupo que está atuando e que ela faz parte também. Então, as coisas estão todas interligadas e nós temos feito um embate direto, feito as denúncias de uma forma muito contundente, e é uma vergonha, porque isso é proposital. Eles tensionam com o público fanatizado e tentam ser cada um mais radicalizado, mais propagador de fake news. Quem vai ser o que vai mentir mais, que vai fazer os atos mais violentos, que vai, né, porque isso vai fazendo com que os votos, né, se centrem. Então essa campanha vai ser uma campanha bizarra, extremamente violenta, e eles vão tentar de toda forma, né, tentar se colocar em evidência através desse tipo de atuação, porque eles vão propagando esse conteúdo de fake news, eles vão ampliando isso e vão ampliando inclusive as instigações a atos violentos e as ameaças, né, nesse sentido.
Então, nós aqui estamos muito cientes, né, do que estamos enfrentando já desde agora e queremos enfrentar ainda nos próximos dias e o que vai acontecer após o processo eleitoral, mas nós não vamos recuar, né, de nenhuma forma, e vamos fazer esse enfrentamento, e por isso que é importante a nossa luta antifascista, a luta, né, contra essas pessoas de forma frontal. O bom, né, é que a gente está fazendo uma campanha utilizando muito aqui essa camiseta, né, e isso já nos coloca numa linha de choque direto. Nós temos frequentemente embates aqui, quando a gente vai dialogar, já tem um embate de antemão. Antes da gente chegar com o material, por exemplo, antes da gente debater, a discussão ela já fica aberta, e as pessoas estão se admitindo fascistas. Isso que é o mais interessante. Hoje as pessoas na rua dizem, eu sou fascista mesmo. Estão falando assim mesmo? Eu sou fascista mesmo? Assim? Não é mesmo? Jura? Fala assim, eu sou fascista, se não gostou, pega eu? Que coisa, hein? Isso aí. Isso aí, inclusive tem aí o pessoal das artes marciais fica pedindo, ficam ameaçando e que a gente vai te pegar, não sei o quê, porque, eu sou fascista, se tu é antifascista, vem aqui, não sei o quê. Tá nesse nível, assim, a coisa aqui no Estado, né? Mas a gente diz, a gente não vai entrar nesse tipo de provocação, mas judicialmente, juridicamente e através da própria polícia, a gente vai atuar sim, porque são crimes que estão sendo cometidos, são questões aí, crimes eleitorais, crimes, né, no Código Penal, crimes da lei de antirracismo, e é por isso que a gente está aqui, né? Acho que essa é a nossa função nesse período eleitoral, é justamente arrancar outdoor fake, escrachar, né, esse tipo de gente. O único problema é que a gente tem que ter um cuidado para não propagar o conteúdo dessas pessoas e para que eles não fiquem falando, né, propagando ainda mais, né, algo que era desse tamanho, eles conseguem, que nem esse diretor dessa empresa, que foi para o jornal mentir para fazer discurso para o Bolsonaro abertamente. Não, inclusive o material ia ser diferente, o material falaria tal frase, quer dizer, ele pega o material e ainda joga uma nova frase em cima, sabe? Então eles são muito canalhas, eles são totalmente criminosos, canalhas, mas isso é típico, né, dessa lógica fascista. Então, é um sistema articulado, sim, de financiamento, de lavagem de dinheiro, inclusive, se a gente for a fundo, provavelmente a gente vai achar vários laranjas aí que não são os financiadores de fato, mas que podem financiar porque outros não podem aparecer nesses financiamentos e nitidamente são questões articuladas, porque são colocados e aí tu vem em outros estados simultaneamente sendo entregues panfletos e simultaneamente já imagens sendo colocadas nas redes sociais e aí se inicia um debate sobre aquele assunto que depois se vincula a esses outdoors. Então a gente tem... Eu só vou dar um exemplo para demonstrar o quanto esses grupos são articulados internacionalmente. Em 2020, eu fui acusado de ser um líder terrorista antifa por um deputado da extrema-direita aqui do Rio Grande do Sul. Que foi todos os meios, todas as redes sociais, foi nas redes de comunicação aqui do estado, eu tive que ficar respondendo, eu tinha que ficar dando entrevista para várias rádios locais e televisão aqui, porque eu fui acusado de ser um líder terrorista antifascista no momento em que o Bolsonaro iniciava aquelas ações dele no início de 2020, sobre os atos antidemocráticos, né, que ele pedia fechamento do STF, todo domingo tinha uma manifestação no momento em que nós piorávamos na pandemia. E os antifascistas aqui do Rio Grande do Sul foram os que deram início, o start, para as ações, inclusive em São Paulo, que desencadearam lá na Avenida Paulista, naquela ação da Gaviões da Fiel. Mas foi aqui no Rio Grande do Sul que iniciaram, né, que eles conseguiram trancar as ruas, fazer uma carreata, andar de ré. Bom, um deputado bolsonarista, ele fez uma denúncia junto ao Ministério Público, me citando, hoje ele está respondendo o processo e vai perder, vai me pagar uma baita indenização, mas naquele período ele foi no Ministério Público aqui do Estado, protocolou uma denúncia, essa denúncia deu origem àquele dossiê no Ministério da Justiça dos policiais antifascistas, mas foi a partir do meu dossiê, junto com uma outra carta assinada pelo Movimento dos Policiais Antifascismo, mas o meu dossiê estava ali, o UOL mesmo noticiou isso, e ele utilizou todo um conteúdo que uma semana depois o Trump utilizava no tweet dele e nas redes apócrifas dele. Era o mesmo conteúdo, que dizia que o movimento Antifa tem que ser investigado pela Polícia Federal, lá no FBI, o Trump falava, aqui ele falava a mesma coisa. O movimento Antifa é um movimento terrorista que quer destruir a nossa democracia, blá, 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 e atacar o nosso presidente. Uma semana depois, o Trump fez a mesma postagem dizendo o FBI está investigando os antifas, que são terroristas, não sei o que. Quer dizer,
totalmente articulado, uma coisa em Porto Alegre, articulada com o Trump, uma semana depois ele falando exatamente o mesmo texto, com o mesmo conteúdo, a mesma formatação. Isso significa o quê? Que nós temos sim um financiamento internacional, uma articulação internacional desses grupos, locais e internacionais, e que fazem essa política de forma articulada. Os ataques nunca são, por exemplo, esse outdoor, com certeza ele nunca foi pensado somente esse outdoor. Era outdoor, que vai gerar um debate, as pessoas vão ter um panfleto que vai reverberar, depois a gente vai dar entrevista, da entrevista vão ficar falando na gente, daí os mais fanatizados vão estar na linha de frente, vão falar deles, porque falam tantos absurdos, que daí eles vão receber repercussão, né, vão ampliar suas redes sociais. É só a gente ver a questão do Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, para tu ver como a gente essas pessoas são doentias, criminosas. Gabriel Monteiro foi caçado por pedofilia, por assédio sexual, por corrupção de menores, por corrupção mesmo, de fato. Enfim, ele teve uma cassação bizarra que é impossível defender, né, um indivíduo como esse, por mais que tenha concordância ideológica com ele. O que acontece? Com certeza, se não for cassado no TSE, ele vai ser o deputado mais bem votado do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida disso. Para tu ver o nível do absurdo. Quer dizer, tu faz as coisas na cara dura, na luz do dia, e quanto pior, se tu falar que tem que matar petista, não sei o que, tu tá eleito. Então tu tem que ser perverso, tu tem que ser criminoso, tu tem que ser mentiroso, isso te joga num outro patamar, e aí tu ganha voto. Algo que deveria ser uma pessoa entrar no ostracismo completo, tá presa, tá fora da vida política, para a extrema-direita fascista é mérito. Por quê? Porque eles trabalham com a violência, eles trabalham com a LGBTfobia, eles trabalham com a misoginia, eles trabalham na lógica de eliminação física dos outros. Então, basta tu ter essas características, todo o resto que tu fizer, ele está legitimado. Não por acaso, né, o Bolsonaro fazendo rachadinha, a família Bolsonaro fazendo peculato, roubando, vinculações com milicianos, dando prêmio para milicianos, amigos pessoais, armas apreendidas dentro do condomínio do presidente da República, assassinos aí vinculados a uma facção criminosa, né, amigos pessoais, tudo isso fica legitimado. Queiroz aí se apresentando como candidato, né, e provavelmente vai ser eleito como deputado estadual. A República Miliciana, né? É incrível que você está falando, que é uma teia, é isso aí. Diga lá. E aí, é sempre aquele papo, não, mas pelo menos eu digo a verdade, eu sou mesmo isso aí, e é o seguinte, eu não estou mentindo para ninguém. Aqui, o candidato que está em segundo lugar, que é o Onyx Lorenzoni, aqui no Rio Grande do Sul, ele é caixa 2, confesso, corrupto, confesso, e diz no debate, aí eu falo com a verdade. Quando a situação não é boa para mim, mas mesmo assim eu digo a verdade. Então é o seguinte, votem em mim. E as pessoas aplaudem, não, mas ele roubou, mas ele está dizendo mesmo, ele está bancando que roubou. Quer dizer, é surreal essa extrema-direita. E eles falam tanto de criminalidade, tanto de pedofilia, eles adoram falar exatamente o que eles são, mas eles tentam vender para fora uma lógica e defendem. Eu fico pensando, um cara que fica falando tanto em estupro, não sei o quê, como é que ele defende o Gabriel Monteiro? Como é que essa galera consegue defender, né, uma pessoa como essas que sabe que abusava de criança, abusava de adolescentes, abusava dos próprios assessores, né? Os relatos são bizarros, né, nessa família tradicional cristã que eles tanto defendem. Pelo amor de Deus. Então, quer dizer, é tudo muito articulado de forma criminosa, de forma violenta. E se nós não tivermos um posicionamento muito forte em relação a isso, essas pessoas vão estar determinando as nossas vidas. Vão estar no Congresso Nacional, vão estar na Assembleia, vão estar cada vez em maior número, estão no Judiciário, e vão estar daqui a pouco nos matando. Porque elas vão determinar o nosso futuro. E a população brasileira ainda fica nessa dúvida de, não sei, Bolsonaro não tinha que ter 10% de votos. Não tinha que ter 10%. Não tinha que ter 5%. Tinha que ficar só os milicianos. Ele acabou, não tem argumento para isso. Para tu ver como a nossa população está perdida nesse debate sobre o fascismo, sobre a criminalidade, sobre a real. O PCC está adquirindo armas legais. O PCC, as facções criminosas, os milicianos estão adquirindo armas de forma legal, estão indo na loja comprar armamento, graças ao Bolsonaro, que tirou inclusive o rastreio de armas de fogo. Armas de fogo utilizadas em crimes não tem como rastrear mais, porque o Bolsonaro decidiu isso. Como é que alguém que defende segurança pública vai defender algo assim? Como é que alguém que defende segurança pública vai defender que hoje um policial morto em serviço, a família não tenha mais a sua pensão respeitada? Hoje não tem, cara, não sei se as pessoas sabem, mas o Bolsonaro votou uma lei em que se o policial for morto em serviço, no máximo o marido ou a esposa que sobrevive ali vai receber 25% da aposentadoria. Ele retirou a aposentadoria, né, a pensão pós-morte dos policiais mortos em serviço. Como é que alguém pode me dizer que ele defende segurança pública? Né? São esses pontos assim que não fazem o mínimo sentido, a gente armando a criminalidade. Hoje a arma no mercado ilícito reduziu 70% o valor, porque tamanha propagação de armamento, que hoje o criminoso não precisa mais comprar no mercado ilícito, ele vai lá na loja e compra. Então, quer dizer, no mercado ilícito baixou o preço, 70%. É esse o resultado do Bolsonaro.
É esse o resultado para quem disse que ia combater a criminalidade, que era a favor da polícia, fez uma reforma da Previdência que arrebentou os policiais. Então são esses pontos que a gente tem que fazer, trazer a reflexão para a sociedade. E aí vem dizer depois naquele outdoor que nós defendemos o PCC, que eles defendem a vida. O que defendem a vida? Não compraram vacina. Nós temos aí milhares e milhares, centenas de mortos que morreram porque não tinha vacina e defendem a vida. Defendem a vida de quem? Defendem o genocídio da população negra da periferia. Entende? Então é um absurdo em cima de absurdo nesse processo, né? Mas eu espero que isso acabe logo agora, no dia 2 de outubro, e que 23 a gente consiga varrer. Agora vai ser um processo muito longo, né, de anos, porque essas pessoas não vão sumir do mapa. Mas nós temos que, nas urnas, dar uma resposta muito contundente. E sobre a questão dos ânimos internos da polícia, reduziu muito o apoio do Bolsonaro de 2018 até hoje dentro da polícia. Agora, ao mesmo tempo, nós temos grupos mais radicalizados, que estão mais, digamos, afim, né, estão mais prontos para atuarem de forma violenta, né, antidemocrática. Então esse é o problema. Ao mesmo tempo que ele perdeu, né, uma base social muito evidente, a base que ficou ela é mais radicalizada e pode sim contaminar a outra base que hoje não faz parte. Então a gente tem que ter um diálogo muito cuidadoso, uma articulação muito cuidadosa, falando diretamente aos policiais, tendo projetos para a segurança pública, principalmente para o trabalhador da segurança pública da ponta, porque ele tem que ser reconhecido como um trabalhador, ele tem que ter seus direitos garantidos, e a partir dessa defesa dos direitos a gente fazer um debate sobre democratização das corporações, né, fim do assédio moral interno dentro das corporações, né, porque isso vai fazer a diferença, inclusive, de como ela vai lidar com a sociedade. Agora, de fato, né, como eu falei, reduziu. Hoje, se eu fosse dizer, no dia de hoje, não teria aderência das corporações a dar golpe de Estado. No dia de hoje, não teria. Mas nada impede que esses grupos mais radicalizados, dependendo do que acontecer, da violência que acontecer na rua, daqui a pouco um policial é ferido por um militante da esquerda num ato determinado, isso pode sim contaminar, isso pode sim, né, fazer com que se contamine as corporações, isso é um perigo. Então a gente tem que saber com muita calma como articular, como a gente vai ter o controle. O importante hoje é o campo da esquerda progressista ter uma verticalidade de comando, uma lógica de controle do que está sendo feito, para que a gente não pesque as iscas que eles vão lançar para a gente. Eles vão lançar várias iscas para a gente, a gente não pode pescar essas iscas. Porque se a gente pescar tudo que eles querem, vamos fechar o sistema, aí a gente vai para a rua, né, como resposta. Não, vamos massivamente... As ameaças de golpe, né? As ameaças de golpe. Daí a gente vai para a rua para defender a democracia. Daí daqui a pouco eles infiltram pessoas dentro dos nossos atos, fazem ações violentas, entram em atrito com a polícia, fazem quebra-quebra, não sei o quê. Aí daqui a pouco entra a convulsão social, saques de supermercados que as pessoas têm fome, né? E é tudo feito por eles e a gente vai comendo essas iscas e vai dizendo, o Brasil, nós temos, isso aí está acontecendo porque é o Bolsonaro, e daqui a pouco a gente vira um inimigo de novo e aí eles conseguem encaixar algo que eles não tinham, porque hoje estão derrotados, né? Se tudo continuar nesse ritmo, eles estão derrotados politicamente, vão ficar tentando golpes e tal, mas não tem um apoio social de fato majoritário. Mas, né, dependendo como as coisas caminham, eles podem conseguir criar uma narrativa através de fake news, de deepfake, né, mudando o rosto das pessoas, falas desconexas, e a gente vai catando aquelas coisas, Então a gente tem que estar muito consciente, muita parcimônia, e com muito cuidado nas nossas ações, porque nós não podemos entrar no jogo político que eles querem que a gente entre. Eu acredito que o jogo que a gente não pode entrar é um jogo de disputa de rua. A gente tem que fazer os nossos atos, mas não entrar nessa disputa direta de rua. Por exemplo, no dia 7 de setembro, é óbvio que eles vão mobilizar um caminhão de gente. É dinheiro rolando a rodo. É uma galera fanatizada, é uma galera que vem numa lógica de violência, quer mesmo entrar no confronto. E nós, bem ou mal, nessa lógica de violência, da morte do Marcelo Arruda, que era um policial antifascista, membro do Partido dos Trabalhadores, nessa lógica de violência, nitidamente o nosso campo está recuado no sentido de, olha, as coisas podem sair do controle na rua, então tem muita gente dizendo que não vai usar adesivo, tem muita gente dizendo, eu acho que não é por aí também, tá? Mas é compreensível, né, que as pessoas que têm filho, o filho fala para a mãe que é mais idosa, enfim, tem todo um clima que no meu entendimento, nós temos que ter articulações muito bem feitas para que a gente tenha um controle e uma segurança das nossas ações. Isso é mais importante do que a gente ir de qualquer jeito para a rua para, vamos botar massivamente não sei quantas mil pessoas para tentar mostrar que nós também estamos, né, dominando as ruas. A gente tem que ir para a rua, mas de forma muito organizada, e a gente não pode cair em provocação, não pode entrar nessa lógica de ação direta, não pode entrar na lógica do discurso de violência. Eu acredito que o Lula está indo muito bem na articulação que ele está fazendo.
Acho que o Lula está dando um norte muito importante. Eu acredito que o MST tenha que ser escutado demais, porque é um movimento social que consegue fazer movimentos de massa bem organizados e controlados. Nós temos que ter os policiais progressistas participando, né, dessas ações como seguranças, enfim. Eu acredito que é por aí que a gente vai fazer essa campanha. Agora, não podemos de forma alguma responder na mesma moeda que eles estão nos propondo. Se eles propuserem violência, nós jamais podemos responder com violência, porque daí, nessa disputa, eles estão armados. Nós temos aí um crescimento de mais de 1000% no comércio de armas de fogo. As Forças Armadas disseram que não sabem para onde foram enviadas essas armas de fogo, não sabem quem tem acesso, não sabem qual é o calibre. Ou seja, é muita arma aqui para pessoas que simplesmente não vão desaparecer. O que elas vão fazer? Por que um atirador, um colecionador, ou um caçador tenha que ter 60 armas de fogo? Entendeu? Ele consegue formar vários grupos paramilitares com isso. Essas coisas não são à toa. Tem hoje faxineiras comprando 3, 4 fuzis, entendeu? Algo que custa aí quase 100 mil reais. Quer dizer, não faz o mínimo sentido, né? Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de situação, porque qualquer tipo de argumentação, qualquer tipo de ação que possa legitimar uma ação violenta por parte deles, eles vão usar isso contra a gente e vão utilizar isso para dar o start. Então a gente tem que estar muito consciente, fazendo a nossa campanha muito alegre, ocupando as ruas, identificados, em grupos, com celular com bateria, com celular com memória, porque eles vão querer fazer abordagens, vão querer criar uma narrativa que nos coloquem como criminosos, que são aquilo que eles são. Eu acredito que a defesa da carreira única ela é essencial para a democratização das forças de segurança. Carreira única, o que significa? Né? Uma entrada só na corporação. Como a Polícia Rodoviária Federal ela funciona nesse sistema. Então, essa fratura que nós temos nas polícias civis, polícias militares, polícia federal, isso só acontece no Brasil. Nenhum outro lugar do mundo acontece dessa forma. Então, nós temos que ter uma lógica de uma entrada, uma carreira progressiva e que a gente faça, inclusive, leis que evitem o assédio moral interno dentro das corporações. Então, tem que acabar com o assédio moral dentro das polícias, né? Uma lei que defenda os agentes, defenda, né, essa lógica de democracia. Nós temos que ter ouvidorias externas às corporações, para que deem um atendimento real, né, um controle externo social das corporações, debater sobre a desmilitarização, para que os policiais possam se sindicalizar, para que os policiais possam ter uma lógica de atuação democrática junto à sociedade, né, que não tenha uma lógica de subordinação às Forças Armadas, nem uma lógica militar numa ação policial, que são duas lógicas diferentes. Né, o militarismo ele prega a destruição, o inimigo externo, essa é a lógica do militarismo, né, das Forças Armadas, né, agressores externos. E a polícia ela lida com a situação interna, né, com a nossa situação da ligação com a sociedade, a ligação social. Né, por isso que ela visa prender e não matar. Né, o exército tem essa lógica de matar já de pronto, porque é inimigo, a gente tem que eliminar, quanto maior o dano, melhor. Né, num confronto de inimigos. Agora, internamente não faz sentido essa lógica. Então, nós temos que, para melhorar, inclusive, a relação dos trabalhadores da segurança pública com a corporação, trabalhar a lógica da desmilitarização. A gente tem que rever, né, essa lei orgânica das polícias também, e eu acredito que a gente tem que fazer um debate muito sério sobre a regulamentação e legalização da produção e comércio, né, da cannabis, da maconha, porque isso é uma onda internacional, já está no Canadá, nos Estados Unidos, no México, agora a Colômbia falando sobre isso, no Uruguai, nós temos a Suíça, né, países capitalistas que estão tendo uma política exitosa nesse sentido, né, adquirindo impostos com isso, investindo na segurança pública, investindo na educação, reduzindo o poderio do narcotráfico, e isso é uma pauta muito importante a gente debater, porque isso gera o hiperencarceramento. Claro, não é só maconha, são outras drogas, mas no início a gente tem que debater especificamente a questão, né, da maconha, inclusive a cannabis medicinal, porque isso é uma política pública que vai reduzir o superencarceramento, né, e reduzir essa quantidade de jovens que vão sendo colocados no sistema prisional, né, por delitos aí de pequeno potencial ofensivo. Então, acredito, claro, em reformulações, né, na nossa legislação de execução penal, mas eu diria assim, em termos corporativos, eu acredito que isso, e claro, né, a utilização de câmeras corporais, principalmente pelas polícias militares, né, que isso faz com que se reduza também, né, os abusos e proteja o próprio policial que está trabalhando corretamente, que muitas vezes é agredido. Então, quer dizer, de ambos os lados é importante, né? Tu pune o mau policial e valoriza o bom policial. Então, sim, valorização salarial, claro, né? Nós temos uma reestruturação das carreiras, nível superior, e uma oxigenação nas promoções, porque eu acho que isso vai fazer com que a gente possa
sabe, ter corporações com incentivo ao bom trabalho, com controle social e uma via de mão dupla, né? Nós damos aí direitos e deveres dentro das corporações. Só fazer uma resposta aqui, perguntaram se eu defendia a carreira única e federalização das polícias. Não, eu não defendo a federalização das polícias. As polícias estaduais devem continuar estaduais e, inclusive, eu acho que o processo tem que ser a municipalização cada vez mais próxima. Não que as polícias civis e militares tenham que ser municipais, mas que tenham vinculações cada vez mais próximas ao município. Claro, pode ter uma lógica de controle federal no sentido de controle sobre os abusos, né? Vamos dizer assim, uma ouvidoria nacional, por exemplo, que receba as denúncias estaduais e possa fazer, né, um controle social das polícias. Isso sim, mas não que a presidência da República tenha um controle sobre as polícias, porque a pior coisa que nós podemos, no nosso país continental, é ter uma centralização, né, uma corporação só gigantesca, uma centralização numa corporação, porque isso daí é a senha para que a gente tenha um caso assim de abusos absurdos, né? A maioria dos países desenvolvidos tem uma centena de polícias, né? As pessoas olham assim, mas tem muita polícia no Brasil. Não, beleza, mas a maioria dos países desenvolvidos tem centenas de polícias, cada uma com a sua especialidade, mais municipalizadas, mais regionais. Não defendo isso, né? Eu defendo que a Polícia Civil, por exemplo, continue sendo estadual, a Polícia Militar desmilitarizada continue sendo estadual, que continue, né, com as suas atribuições, mas a gente pode debater sobre o ciclo completo, quem faria ciclo completo, de que forma faria o ciclo completo, que é pegar, né, a ocorrência do fim até a remessa ao judiciário, né, para as pessoas entenderem. Esse é um outro debate que a gente tem que fazer, mas eu defendo que tenha que ter o controle estadual e municipal. Acho que as guardas municipais hoje elas têm uma função essencial também nesse novo modelo de polícia, uma polícia, né, vamos trabalhar assim, a guarda municipal no sentido de polícia comunitária, né, de aproximação, lidando nas comunidades e nos equipamentos públicos. Então, tem uma complementação que é possível ser feita num debate até do ciclo completo, mas que não passa de forma alguma pela federalização das polícias estaduais. O governo federal, a União, tem as suas polícias, né, que é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, tem a sua Polícia Penal Federal, mas não, ela pode, inclusive, né, participar de financiamentos, de articulações com as polícias estaduais, que eu acho que a União tem que participar disso, de equipamentos, né, reequipar essas instituições, mas jamais a gente federalizar a ponto de ter uma centralidade através de um só governo de todas as polícias em nível nacional.